Meus nobres irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos já falar sobre evangelismo, sobre missões e evangelismo. Vamos falar sobre missões e evangelismo dentro do que Jesus ensinou. Esperando alguns irmãos chegarem, a paz do Senhor. Álvaro Vidal, Luísa Moura, Neidinha, a paz do Senhor. Vamos falar sobre missões e evangelismo. Thiago Ramos, dentro do que Jesus ensinou, nós vamos usar evangelizar como serpente. Se o nosso evangelismo for como serpente, nós vamos ganhar muitas almas. Esperando alguns irmãos chegar, os irmãos que quiserem compartilhar, para que Deus abençoe a vida dos irmãos, para que Deus abençoe a vida daqueles que nos ouvem, compartilha, faz, porque eu garanto, cada palavra dita, ensinada que nós ensinamos e pregamos, tem abençoado muita gente, eu tenho certeza disso. Que eu sigo pelas causas impossíveis. Vamos pegar as nossas Bíblias, aqueles que têm sua Bíblia, aqueles que gostam de anotar a palavra de Deus e as mensagens. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmã Luísa Moura, paz do Senhor. Letícia Vitoriano, paz do Senhor, Letícia. Deus te abençoe, filha. Nós estamos já falando a palavra do Senhor e vamos encerrar o nosso dia. Daqui a pouco todos irão descansar o seu corpo, mas iremos daqui a pouquinho, com a nossa mente e o nosso coração cheio da palavra do Senhor. Deus só te dá energia para um dia. Ele só te dá energia para um dia porque Deus sabe que você tem que se preocupar só com um dia. Mas só que o que será o seu futuro será determinado por aquilo que você pensa hoje. E o que você pensa hoje determina como será o seu futuro. Deus abençoe. Nossa. Em tempos de aflição, comigo estará. Está chegando alguns irmãos. Deus abençoe. Vamos aprender a evangelizar. Fábio Francisco da Silva, Deus abençoe. JKF Nascimento, Deus abençoe. Seja bem-vindo, meus nobres irmãos. Uma boa noite, debaixo da graça de Deus. Mariana Pinheiro, uma boa noite. Que o Deus do impossível libere um milagre sobre você nessa noite. Que o Deus que faz proezas e maravilhas libere as bênçãos sobre você. Libere o agir do Senhor sobre as vossas vidas. Eu acredito no Deus poderoso. Ele é Deus do impossível. Pai do Senhor, boa noite a todos que estão chegando e irão aprender a palavra conosco agora. Eu quero dar uma aula profética para você. Eu ensino, mas eu ensino de uma forma profética. Eu garanto que você vai aprender a evangelizar e também viver na sua vida. Deus abençoe de vocês em qualquer localidade do país, em qualquer localidade da nossa nação que você esteja, que o Senhor te alcance. Ele é o Deus do impossível. Em tempos de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto. Você vai passar pelo vale e pelo deserto. Todos saberão que o seu Deus é o Deus das causas impossíveis. Das causas impossíveis. Em tempo de aflição, contigo ele vai agir. Convide os seus amigos porque nós iremos decolar. Solta o cinto porque nós vamos decolar na presença da palavra de Deus. Nós iremos mergulhar fundo nela. Deixa eu parar esse louvor para nós iniciarmos
Ouvindo o louvor só para nós iniciarmos a nossa aula, a nossa dica da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor e falar nessa noite, usando as instruções do nosso próprio Jesus. Uma boa noite a todos, na graça do Senhor. Usando as instruções do nosso próprio Mestre, do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apareceu a irmã Josiane, usando as instruções dele, no Evangelho de Mateus, no capítulo número 10, e Evangelho de Lucas, no capítulo número 10. O que Jesus ensinou nesse capítulo nunca na história, desde a história que o homem é homem, que o homem existe, principalmente dentro do Evangelho, nunca ninguém ensinou, nunca ninguém falou, nunca ninguém disse nada sobre o que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo número 10. Ora, o nosso Jesus e o Deus que a gente serve é uma diferença, porque o nosso Deus, ele é sabiciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe, conhece toda a criação. Ora, Jesus, a Bíblia diz que o Senhor tudo que fez através de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, então nós sabemos que tudo foi feito pelo próprio Cristo. Tudo Cristo foi feito por ele. Então não tem ninguém que conheça mais a sua criatura do que o seu próprio Criador. Não tem ninguém que conheça mais as suas criaturas, usar no plural, do que o seu próprio Criador. Então Jesus, ele usou no termo de evangelizar, ensinando a igreja a evangelizar, ensinando a igreja a sair, ensinando a igreja anunciar o evangelho, mas o que ele ensinou não foi só para pregar o evangelho. O que Jesus ensinou no capítulo número 10 também é lições para que você viva a sua vida. Eu garanto que depois desse vídeo você estará mais sábio. Garanto que depois desse vídeo você terá mais inteligência. Eu vim aqui agregar mais sabedoria no seu entendimento, na sua vida. Eu garanto que depois desse vídeo você estará mais sábio, mais inteligente, terá mais poder, terá mais inteligência do Espírito e terá mais entendimento da palavra. Porque é isso que eu quero transmitir aos meus irmãos e à igreja do Senhor, mais entendimento da palavra, mais graça, mais sabedoria sobre a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 10, você que tem a sua Bíblia e puder acompanhar a sua Bíblia aí, eu estou com a minha Bíblia aqui, no capítulo número 10, no versículo de número 16, Jesus diz assim, nós vamos iniciar agora o que eu quero falar para os irmãos, você que tem a Bíblia. Eu poderia falar e ditar esse texto, irmãos, sem que eu lesse a Bíblia, mas tem uma coisa que eu aprendi e eu não estou interessado em que persuadir você com nenhum tipo de palavra persuasiva humana. Eu faço que nem o apóstolo Paulo, eu vim falar para vocês com demonstração de poder de Deus e de manifestação da graça do Senhor. Ora, eu não tenho interesse em ensinar para os irmãos, não tenho interesse apenas que você receba milagre, eu tenho interesse que você prepare a sua cabeça. Porque, como ensinei agora à tarde, se tem uma coisa que o inimigo tenta chegar em você, é na sua fé. Ele faz de tudo para esvaziar seu coração da fé. E ele só pode esvaziar seu coração de fé se esvaziar o seu celeiro da palavra. Se ele esvaziar o seu celeiro da palavra de Deus, ele vai esvaziar também a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo, quando nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus, nós temos força para resistir às tentações do maligno e às tentações do diabo. Então, nós iremos, eu quero tocar primeiro o seu entendimento para que no final eu ore, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, mas eu quero primeiro liberar uma bênção sobre a sua vida, irmã Berenice Vieira, que está chegando agora. Evangelho de Mateus, no capítulo número 10, no versículo 16, Jesus diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Preste atenção, como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sejais prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O interessante dentro desse versículo, desse texto, é que Jesus disse que aqui Jesus está enviando eles na primeira comissão. Jesus está enviando os seus discípulos aqui a primeira comissão. E na primeira comissão Jesus diz, eu vos envio como ovelhas. Detalhe, a saída é como ovelhas, só que Jesus diz para eles, a atitude de vocês não pode ser como ovelha.
Ele diz, eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Irmãos, agora vamos pensar comigo. Imagine só, ovelha em meio de lobo, o que é que você acha que vai dar? Imagine que Jesus, ele diz que o ministério deles, a itinerância, para onde eles iriam? Eles iriam para o meio dos lobos. Imagine ovelha em meio de lobo. O que é que você acha que vai dar? É o que é óbvio. O que vai dar? O lobo não deixa ovelha sobreviver. Certamente ovelhas não viverão em meio de lobos. Só que Jesus ensinou a maneira das ovelhas sobreviver no meio dos lobos. A maneira de as ovelhas sobreviver no meio dos lobos, Jesus ele vai ensinar para os seus discípulos como as ovelhas terão vida no meio dos lobos. Eu estou dando a aula, mas isso não impede que eu profetize sobre a sua vida. Eu sei que pessoas que estão me vendo agora, que você vive como se vivesse meio de lobos. Você vive no meio da sua família como se fosse lobos. Situações querendo te devorar. No seu emprego, na rua, onde você convive, existem situações, pessoas, demônios que desejam te devorar como lobos, que desejam devorar a sua fé, que desejam devorar a tua força, que desejam devorar a sua família. Ele diz assim, porque vocês são ovelhas em meio de lobos. Só que o que é óbvio é que ovelha não é páreo para lobo, isso é o que é óbvio. Só que Jesus disse uma maneira de vencer os lobos. Se você crê na maneira de vencer os lobos, eu quero profetizar hoje, dentro dessa aula de evangelismo, que o Senhor te dará uma instrução para vencer os lobos que perseguem a vossa vida. O Senhor te dará uma instrução para vencer os lobos que tentam tocar em você. Os lobos hoje ficarão com fome. Os lobos que perseguem o seu ministério ficarão com fome. Só que ele diz assim, eu vos envio como ovelha em meio de lobo, mas sede. Vamos lá. A primeira dica para vencer os lobos. Ele disse, como ovelhas em meio de lobos, mas sede prudente como a serpente. Ora, Jesus diz que para vencer o lobo, você precisa da sabedoria de uma serpente. Aleluia. Ele disse que vocês vão ser evangelistas no meio dos lobos. Vocês vão pregar no meio dos lobos. Vocês vão falar no meio dos lobos, mas para vocês vencerem os lobos... Ei, meu irmão, você não é dentro do seu emprego, onde você vive, onde você caminha, se você usar a sabedoria da serpente, você vai vencer os lobos que perseguem a sua vida. Oh, meus irmãos, eu tô dando uma instrução da Bíblia para você nessa noite. Uma instrução que pode mudar a sua vida e a sua sabedoria. Você ficará mais sábio depois dessa instrução. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo que vocês irão vencer os lobos usando a sabedoria de uma serpente. Agora nós vamos discorrer na sabedoria da serpente. Irmãos, em toda a história em que o homem é vivo, em que os filósofos se levantaram, eu nunca vi ninguém fora de Jesus dizer que a serpente tem sabedoria. Eu nunca vi ninguém ensinar que você tem que usar a sabedoria de uma serpente para você vencer os seus piores adversários, para você vencer os seus lobos de cada dia, para você vencer os seus gigantes. Mas o meu Cristo, o seu Cristo que conhece a sua criatura, ele sabe a sabedoria que ele colocou dentro da serpente. Ou seja, a igreja tem que evangelizar como uma serpente, porque quando a igreja evangeliza como uma serpente, é o poder para vencer lobo. O poder para vencer lobo é usar sabedoria de serpente. Se você vai evangelizar e não usa sabedoria de serpente no seu ministério, essa é a maneira que eu prego, essa é a maneira que eu sobrevivo dentro do ministério que eu vivo. Eu estou pregando em meio de lobos, eu estou caminhando em meio de lobos, mas Jesus me deu a prudência da serpente, a sabedoria da serpente. Em nenhuma história que o homem é homem, ninguém falou da inteligência da serpente, mas o meu Jesus, ensinando a evangelizar os seus discípulos, ele diz, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Agora ele diz assim, mas a atitude de vocês não é atitude de ovelha. Sabe qual é o seu problema? É porque você vai como ovelha e quer agir como ovelha. Ele disse, não, você vai como ovelha, mas a atitude, a sua sabedoria, a sua prudência é de serpente. Sabedoria de serpente. Ó, no livro de Gênesis, olha a sabedoria da serpente. O escritor que escreveu o livro de Gênesis no capítulo número 3, olha o que eu vou ler aqui sobre a serpente.
Jesus pegou o que o escritor havia falado no princípio ainda. Olha o que foi que ele falou. Ele diz, ora, a serpente era mais astuta do que todos. Oh, glória a Deus. Oh, presta atenção. Ela era mais astuta. Gênesis 3:1. Mais astuta de que todos, mais do que todas as imarias do campo que o Senhor tinha feito. Ou seja, vamos para comigo. A serpente era mais sábia, mais astuta do que todas. Ou seja, então a serpente é mais sábia do que os lobos. Oh, glória a Deus. Você está entendendo? Olha o que ele está dizendo. A serpente, o escritor, é mais astuta do que todas. Imagine você ser mais sábio do que os seus inimigos. Sabe o que está escrito nos Salmos? Um dos salmistas escreveu e disse assim, ó Deus, eu te louvo porque tu me fizeste mais sábio do que os meus inimigos. Sabe quando é que eu sou mais sábio do que os que me perseguem? Sabe quando eu sou mais sábio do que os meus inimigos? Sabe quando é que eu sou mais sábio do que os lobos? Quando eu uso a sabedoria da serpente. Perceba que o escritor diz, ela é mais sábia, mais astuta do que todos. Então, quando Jesus diz, vão com a sabedoria da serpente, Jesus está dizendo, se vocês usar a sabedoria da serpente, tem como você pregar no meio dos lobos. Tem como você sobreviver no meio dos lobos. Meu nobre irmão, minha nobre irmã, você vai sobreviver no meio dos lobos. O seu ministério vai sobreviver no meio dos lobos. A sua família vai sobreviver no meio dos lobos. A nossa vida sobreviverá no meio dos lobos. Por quê, pastor? Porque nós iremos usar a sabedoria da serpente para viver no meio dos lobos. Primeira coisa, eu estou falando isso, irmãos, a partir de um livro. Vamos prestar atenção. A primeira sabedoria da serpente, toda a serpente, ela chega de uma maneira sorrateira. Ora, interessante é que o leão, ele não diz, vão pregar e usa a sabedoria do leão. Use a sabedoria do macaco, do elefante. Use a sabedoria da onça. Use a sabedoria da águia. Não, ele diz, use a sabedoria da serpente para pregar no meio dos lobos. Por quê, pastor? Porque ninguém sobrevive e ninguém sabe sobreviver mais do que as serpentes. A serpente é mestre em sobreviver no meio dos perigos. Eu pergunto para os meus irmãos que me assistem agora. Eu pergunto, quem é mais perseguido do que uma serpente? Me diga, quem é mais perseguido do que uma serpente? Quem é mais perseguido do que uma serpente? Me diga. Todo mundo que vê uma serpente ou corre ou mata. Sim ou não? Vocês podem me ver. A todo mundo persegue uma serpente. Detalhe, os leões, os animais marinhos, todos estão entrando em extinção. Me diga se as serpentes estão entrando em extinção. A serpente é mais perseguida do que qualquer animal. A serpente é mais mal vista do que qualquer outro animal. Mas eu pergunto para você, você já viu falar que as serpentes estão entrando em extinção? Quem viu falar que a serpente está entrando em extinção? Você não viu. E nem vai ver. Você sabe por quê? Porque a serpente, ela é sábia e a serpente sobrevive no meio do perigo. Ela sobrevive no meio do perigo. A serpente, elas sabem como atuar. Meu irmão, detalhe, a serpente, elas não esperam por ninguém. A serpente, ela usa o seu poder interior. Ela usa o seu poder interior para vencer. E, ora, qual é o poder interior da serpente, pastor? Ela usa o poder interior, ela usa o poder da boca. Quem pode me entender? Ela usa, sabe onde é que está a força da serpente? Na sua boca. A força da serpente está na boca. Você não tem medo do rabo da serpente. Você não tem medo, você tem medo da boca da serpente. Por que você tem medo da boca da serpente? Porque a força da serpente está na sua boca. Vamos lá. A sabedoria da serpente.
A serpente, o veneno dela está na boca, e ela usa a boca para se defender. Ela usa a boca para atacar. A boca da serpente está a força dela. Se você usar a sua boca para o bem, os discípulos disseram assim, nós vamos evangelizar como? No Evangelho de Mateus 10. Senhor, e agora o que nós vamos falar? Jesus disse assim, não se preocupei-vos com o que haver de falar, porque eu ponho a minha palavra na vossa boca. Jeremias disse assim, eu sou menino, não sei falar. O Senhor diz, Jeremias, eu ponho a minha palavra na tua boca. Deus disse para Moisés, eu estou gago, não, eu estou pesado de língua, Senhor. Quem vai falar? Ele diz, eu ponho, Moisés, não foi eu que fiz a boca? Eu ponho as minhas palavras na sua boca. Sabe qual é o poder daquele que evangeliza? O poder de que você que evangeliza é a sua boca. E a sua boca não é para falar fofoca. Sabe por que é que muitos crentes não são abençoados? Porque usa o poder da boca para fofocar, usa o poder da boca para murmurar, usa o poder da boca para falar mal, usa o poder da boca para enganar, usa o poder da boca para mentir, mas use o poder da boca para falar a palavra de Deus, porque o poder do crente está na sua boca. Se você usar o poder da sua boca, fica tranquilo. Você vai sobreviver no meio dos lobos. Dizer a palavra certa que vai atingir os lobos. O problema é que muita gente não sabe sobreviver no meio dos lobos porque não usa o poder da boca. E a serpente, a defesa da serpente é a sua boca. A defesa da serpente é a sua boca. O ataque da serpente é a sua boca. E Deus colocou unção na sua boca. Deus colocou palavra na sua boca. Deus colocou autoridade na sua boca. Você está sendo edificado agora pela minha boca. Você está aprendendo por causa da minha boca. Você está recebendo pela boca. A serpente usa a força da boca. Agora eu quero aqui desmistificar aqueles crentes irresponsáveis, preguiçosos, que dizem assim, ah, pastor, eu não evangelizo, eu não ganho almas por causa disso, porque eu não tenho com quem ir, não sei o quê. Pastor, eu chamo o pessoal não vai comigo. Escuta, serpente não é fleumática. Se não tiver ninguém para ir, serpente, dificilmente você encontra duas serpentes, se elas não estiverem no período do cio. A serpente, elas não se importam de irem sozinha. Quando a serpente quer usar o poder da boca para se alimentar ou para se defender do inimigo, a serpente não espera por ninguém. A serpente vai sozinha, porque o chamado de um homem não é com multidões. Pega a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Não, pastor, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me ajudar a limpar a igreja, não tem ninguém para me ajudar a evangelizar. Não, pastor, não tem ninguém para que eu estou sozinho. Isso, quem foi que disse que serpente vai só? Serpente espera por ninguém. Serpente não espera por ninguém. Serpente vai sozinha. Usa o poder da serpente à sua boca. Os crentes não sabem usar a sua boca. Sabe, Jesus disse assim, vocês querem vencer os lobos? Vão como ovelhas, mas use a sabedoria da serpente para que vocês vivam no meio dos lobos. Vamos lá, a serpente usa a boca. Segundo, a serpente, ela vai sozinha, não espera por ninguém. Abra a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 4, vamos ler. Isaías 51, verso 4, para você que fica botando desculpa, dizendo, um abraço, meu querido pastor Ed Duarte, Pai do Senhor, meu filho. Vamos lá, Isaías 51, versículo de número 4, para você que vive botando desculpa, não, pastor, eu não vou sozinho, não, eu não faço nada sozinho, que conversa é essa, pai? Não usa desculpa. Isaías 51 está escrito assim, presta atenção, vai notando na sua Bíblia, meu filho. Eu estou ensinando aqui para você, não é blá 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 não, nem Calvino, nem nada, estou falando de Bíblia. Falando de Bíblia, se você não gosta de Bíblia, sai fora. Olha lá, está escrito assim, atentai-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo. Versículo de número 2, do capítulo 51 de Isaías. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, sendo ele só,
sendo Abraão só, eu o chamei, porque sendo ele só, sendo Abraão só, eu chamei. Se você fica botando desculpa, meu Deus, sozinha, a serpente não. A serpente ela não se importa se vai com ela. A serpente ela não espera por ninguém, a serpente vai só. E quando Deus chamou Abraão, 51 versículo 2, diz, sendo Abraão só, eu chamei só. Abraão se tornou uma nação sozinho. Abraão venceu o rei de Sodoma só, depois foi que veio 380. Abraão sozinho. Abraão sozinho, meus irmãos, sozinho. Aí você fica botando desculpa, não é? Para fazer as coisas de Deus. Você fica botando desculpa para pregar, não é? Fica botando desculpa para evangelizar, para ir orar na igreja, para ir limpar a igreja. Você fica botando desculpa, minha irmã, na sua casa. Não, pastor, eu sozinho aqui em casa. Deus chamou você só. Deus acredita que você sozinha pode mudar essa situação. Usa o poder da sua boca. Você sozinha tem poder para mudar as adversidades. Sozinho. Agora sabe o que acontece? É porque a maioria dos crentes, ele não quer ficar só e usa a boca deles para mentir, para fofocar, para falar mal do irmão, para falar de roupa de irmão, para falar se o irmão tá assim, tá assado, se tá desviado ou se não tá. Meu irmão, use a sua boca e use a palavra de Deus. Faça como a serpente, use a sua boca por bem. Amém? Agora vamos lá. Deus chamou Abraão só, você acabou de ver. Segunda parte, terceira sabedoria da serpente. Ah, pastor, eu não faço nada, pastor, porque é difícil. Irmão, olhe para mim aqui, preste atenção, olha aqui dentro, olha aqui para o meu rosto, para minha cara. Olha aqui. Serpente, olha para mim, serpente não tem perna, serpente não tem braço, serpente não tem nada. Serpente não tem perna, serpente não tem braço, serpente arrasta a barriga no chão, serpente, agora, sem braço, sem perna, sem nada, arrastando o ventre no chão, ela sobe árvore, serpente nada na água, serpente, a Bíblia tem, você pode olhar nos vídeos na internet que tem serpente que voa de uma árvore para o outro, serpente corre rápido na areia, serpente vai para todo canto, serpente não tem braço, não tem nada, e serpente faz tudo. E você bota desculpa, meu irmão. Jesus está dizendo, será como ovelha, mas use a prudência da serpente. Quem usa a sabedoria da serpente não se importa se tem braço, se tem perna, se não tem nada. Se você usar a sabedoria da serpente, Jesus vai te usar. Jesus vai te levantar. Jesus vai te dar vitória. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história. Use a sabedoria da serpente. A serpente não tem perna, a serpente não dá desculpa. Se a serpente fosse viver reclamando, eu vou morrer porque eu não tenho perna, a serpente não reclama. Mesmo sem perna, arrastando a sua barriga no chão, a serpente vai atrás da sua presa. Atrás da sua presa, serpente sobra em árvore. Sabe por que a serpente sobra na árvore? Porque a serpente não vê o desafio. A serpente só coloca na cabeça dela que ela tem que subir. A serpente põe na cabeça dela que ela tem que conquistar. Terceira coisa, além de não ter nada disso, a serpente entende que ela não depende de pessoas, de perna nem de nada. A serpente, ela conquista aquilo que ela quer. Detalhe, serpente sabe esperar o momento certo. Sabe por que você não ganhou seu esposo ainda, irmã? Sabe por quê, minha irmã, que você não ganhou seu esposo? Porque não sabe esperar o momento certo para falar. Você chega na sua casa e diz logo, cão, você está assistindo Corra do Cão, esse homem é danado, não sei o quê, porque você não sabe esperar. A serpente não. A serpente, quando ela quer a presa, ela não usa desculpa, ela cria uma estratégia e ela espera a sua presa. Eu estava vendo, irmãos, um vídeo sobre serpentes, e eu descobri uma coisa, que serpente vive, serpente fica debaixo d'água, serpente nada, serpente anda por cima das árvores, serpente anda no chão e nada impede a serpente. E eu estava vendo um vídeo esses dias, e eu descobri que a serpente, ela vai para dentro d'água, e ela passa semanas lá, observando as presas,
e qual é o mais fraco e o que ela pode pegar. E quando a presa vem, ela fica vários dias, umas semanas dentro da água, ela põe só o narizinho de fora para pegar uma respiração e depois volta. Põe só o nariz de volta e depois volta. Aí depois, quando ela vê que dá para ela pegar, ela segura a presa. Dificilmente a serpente dá uma butada errada. Sabe por quê? A serpente sabe esperar. E uma coisa que você é crente não sabe esperar. Você não sabe usar a força da sua boca. Você não usa a força da sua boca. Você não usa, espera por as pessoas, não tem coragem de ir só. Você espera a circunstância ser favorável. Detalhe, você não sabe esperar. E por você não saber esperar, então por isso que você padece. E a serpente espera. Jesus diz, seja prudente como elas. Então elas ficam esperando o momento certo. Detalhe, quando elas esperam, elas seguram a presa. Jesus diz, se vocês querem vencer o maligno, Jesus dizendo para elas, vocês querem vencer o maligno? É simples, use a sabedoria das serpentes. A serpente supera todas as dificuldades. E eu quero crer que você irá superar todas as dificuldades. Eu quero crer que você vai superar a dificuldade da sua vida como a serpente supera. Serpente não tem braço, não tem perna, mas ela supera as suas necessidades. Você tem que superar os seus limites, irmão. Você quer ser pregador? Supere os seus limites. Quer ser homem de Deus? Supere os seus limites. Supere. Pare de colocar desculpa. A serpente supera os limites dela. Ela não se importa se tem perna ou se não tem, se tem braço ou se não tem. Ela supera todos os limites. Deixa de ser frouxa, irmã. Deixa de ser frouxa. Supere os seus limites que Deus irá te abençoar. Ora, tá entendendo? Quarta coisa. Para a serpente crescer. Como a serpente cresce? Você que está aí nessa live que deseja crescer na sua vida. Você que quer crescer, coloca aí glória a Deus, irmão. Diz um glória a Deus aí, pelo menos. Oh, meu Deus, isso é o nosso Jesus ensinando. Não é eu que estou ensinando isso, irmão. O que eu estou ensinando para vocês aqui não é nada novo, não tem nada de novo no que eu estou falando. O que eu estou falando para você, o nosso Jesus já disse isso há muito tempo. O que eu estou falando para vocês, algumas pessoas ficam dizendo assim, pastor, como é isso? Eu não sabia disso. Mas não tem nada novo que eu estou falando. Jesus já disse isso há muito tempo. Ele diz, eu envio como ovelha, mas use a sabedoria da serpente. Eu estou falando só da serpente, eu vou chegar na sabedoria das pombas, mas não tem como eu falar das pombas hoje, mas eu estou falando da serpente hoje. Isso é evangelismo. Eu estou falando sobre missão e evangelismo porque você infelizmente, você vai para uns cultos de missões, e nos cultos de missões, meu irmão, me perdoe, o sangue de Jesus tem poder. Me perdoe. Tem culto de missão que eu, sinceramente, eu não sei nem por que chamam de missão. Porque não sabe nem falar de missão. Não sabe falar de missão, porque que inventa fazer culto de missão? Você não sabe nem falar de missão. Ele não sabe nem o que é missão, muitos aí. Acham que missão é mandar gente para a África. A missão começa aqui, meu filho. A missão começa na sua boca. Ora, então, se você quer crescer, irmão, você quer crescer na sua vida, uma coisa que a serpente faz para crescer, se você quer crescer, dê um glória a Deus aí para Jesus, irmão. Se ele merece glória a Deus, manda glória a Deus para Jesus, taca os coração aí, taca aí o curtir. Se ele merece, se Jesus merece alguma glória a Deus, ora essa. Porque o que eu estou ensinando aqui para você não tem nada novo aqui não. O que eu estou falando para você aqui não tem nada de outro mundo não. Nosso Cristo já ensinou há muito tempo. Ele diz, use a sabedoria das serpentes. Para a serpente crescer. Vamos lá, para a serpente crescer. Eu pergunto para aqueles que são interiorano ou rurícola como eu, quem já encontrou a casca de uma serpente? Quem já encontrou a casca de uma serpente aí? Você que está me ouvindo, já encontrou a casca de uma serpente? Já encontrou alguma casquinha de uma serpente? Sabe o que é que a serpente faz para ela crescer? Ela solta a casca velha. Olhe para cá, meu irmão, 23 irmãos que estão me ouvindo, os que estão me ouvindo sem dar para mim ver. Porque tem pessoas me ouvindo agora que eu não consigo ver agora. Porque elas ficam ouvindo só sem se manifestar. Mas escuta aqui, para a serpente crescer, meu filho, ela solta a casca velha. Escuta, para a serpente crescer, ela solta a casca velha.
O problema de muitos crentes, pastores, obreiros, irmãs, que não querem soltar a cascavelha do orgulho, a cascavelha da mentira, a cascavelha do pecado, que não quer soltar a cascavelha. Quando a serpente solta a casca, sabe o que quer dizer? É porque a serpente está crescendo. A serpente só cresce se soltar a casca. Sabe qual é o seu problema? Não solta a casca. Sabe qual é o seu problema? Não solta a casca velha. Quer ficar com a casca velha do mundo. Quer ficar com a casca velha da sua fofoca lá do mundo, não é? Quer ficar com a sua casca velha de comprar os outros e não pagar, não é? Você quer ficar com a sua cascavelha dando mau testemunho. É por isso que você não ganha pessoas na rua para Jesus. Porque quando você vai evangelizar, você não tem habilidade, não tem o testemunho de uma serpente. Por você não ter soltado a cascavelha, as pessoas olham para você e dizem assim: quem é você para pregar para mim? Que compra e não paga, que vive fofocando nas esquinas, que vive mentindo, falando mal da sua igreja, falando mal do seu pastor. Solta essa cascavelha de pecado, meu filho, solta! Solta a cascavelha do mau testemunho. Solta essa cascavelha, minha filha. Olha, mata a velha criatura. Deixa a velha criatura morrer. Porque a Bíblia diz que a velha criatura tem que morrer para a nova criatura nascer. Então a serpente só cresce quando ela solta a casca. Se você quer o crescimento, eu estou falando de evangelismo e missão. Quer evangelizar, meu irmão? Quer fazer missão? Porque tem pastor escolhendo toda a pessoa para evangelizar. A pessoa não soltou nem a cascavelha ainda. Solta a sua cascavelha, sabe? Solta a casca para que você cresça no ministério. Solte a casca para que você cresça na sua família. Solte a casca para que você cresça ministerialmente. Quando você soltar a casca, aí o Espírito Santo vai começar a te usar. Aí o Espírito Santo vai começar a te encher de poder. Aí o Espírito Santo encontra liberdade. Aí o Espírito Santo encontra um coração receptível à glória de Deus. Ora, foi Jesus que falou isso, não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou falando aqui para vocês. Foi Jesus que falou isso há muito tempo. Sejai-vos prudente como a serpente. A serpente, para crescer, solta a casca. E você não quer soltar a casca. É por isso que você não cresce. É por isso que não se salva os seus vizinhos nem a sua família. É por isso que as pessoas não são atraídas para o seu ministério. As pessoas não são atraídas quando você prega. Sabe por quê? Porque você não tem poder na boca. E por faltar poder na boca, as pessoas não vêm. Porque o que as pessoas vêm me ouvir pregar, sabe por que vocês estão me ouvindo agora? As pessoas que vêm me ouvir pregar na igreja que sou pastor, não é porque eu sou bonitinho, eu me conheço, tem espelho na minha casa. As pessoas não vêm me ouvir, elas vêm me ouvir porque eu aprendi uma coisa: o poder que Deus colocou na minha boca, e o poder que colocou na minha boca foi a força da sua palavra, foi a força do seu evangelho, foi a força da Bíblia, foi a força da palavra de Deus. Quer crescer? Mude a sua boca. Quer crescer? Solte a casca velha. Ok, irmão? Quem está entendendo aí, irmão? Se você está entendendo o que eu estou falando, dê glória a Deus. Eu estou falando de evangelismo e missão. Tudo isso que eu estou falando para você está em um das nossas apostilhas, o Jardim Zoológico de Deus. É uma das nossas apostilas no Jardim Zoológico de Deus. E Deus irá abençoar a sua vida. Deus irá transformar. Eu tenho muita coisa aqui sobre... irmão, eu poderia falar a noite inteira sobre a serpente e não me faltaria assunto. Ora, as serpentes, elas são mestres em sobrejugar. As serpentes, elas são mestres em andar sozinha. A serpente controla os seus parceiros. A serpente é mestre na velocidade. Irmão, a serpente... Quem já viu uma serpente andando? Elas são velozes. Tá entendendo? São velozes. Sem braço e sem perna. Você já viu isso aí? Você já viu isso aí? Meu irmão, isso é a força do Evangelho, isso é a força da Bíblia, isso é a força da Palavra de Deus. É o que eu quero, é o que eu luto sempre e falo sempre na igreja que sou pastor. Irmão, nós temos que destruir com o diabo, com a ignorância. Nós temos que ser estrategistas para vencermos e ganhar almas para Jesus. Nós somos mestres em trabalhar sozinhos.
O que eu estou ensinando para vocês aqui, ó, é isso aqui, ó. As serpentes são mestres em trabalhar sozinha. Você quer fazer tudo na igreja? Elas são mestres em trabalhar sozinha. A sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, isso aqui é tudo versiclado na Bíblia. Mateus, capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão, preste atenção, Jesus usou a sabedoria da serpente. Jesus não iria mandar os discípulos pregar, usar a sabedoria da serpente, se ele não tivesse usado a sabedoria da serpente primeiro. Primeiro ele usou a sabedoria da serpente e deu certo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando já tarde, ele estava sozinho. Mateus 14, 23. Jesus subia sozinho para orar. Sabe por que ele subia sozinho? Pastor, eu não vou orar não, porque não tem ninguém que ore comigo. Eu não vou abrir igreja não, porque eu estou sozinho. Jesus ia sozinho. Jesus usou a sabedoria da serpente, ele foi sozinho orar. Mesmo que eu estivesse aqui na live sozinho, eu continuaria pregando como eu estou pregando para vocês aqui agora. Sabe por quê? Porque a serpente, ela vai sozinha. Ela não espera por ninguém. Se não tiver ninguém para ir com ela, ela vai só. Meu filho, não espere por ninguém não. Jesus te chamou só. Mateus 14, 23, como já diz em Isaías 51, em versículo 2, porque chamando Deus Abraão só. Escute, você não depende de muitas pessoas, você depende de Deus, meu filho, de Deus, somente de Deus. E se Deus está na sua vida, só usa a sabedoria da serpente, porque hoje eu estou pregando, eu estou ensinando esse curso de evangelismo para os irmãos que evangelizam. Para quê? Porque nós iremos jogar os lobos de Satanás por terra, nós iremos queimar, vamos tirar a força dos lobos que nos perseguem no nosso ministério, que persegue quando você prega, que persegue quando você fala de Cristo. Nós só podemos vencer os lobos usando sabedoria de serpente e simplicidade de pomba. Somente assim nós podemos vencer os lobos. Eu já creio que os lobos estão caindo por terra nessa noite, irmãos. Os demônios malignos que perseguem a sua vida estão caindo por terra. Porque eu estou falando para um povo que tem sabedoria de serpente. Eu estou falando para o povo, o lobo que persegue você já caiu por terra. O lobo que quer te destruir não vai prevalecer. O lobo que está perseguindo o teu ministério. Este lobo não terá força quando você agir como a serpente. Seja esperto como a serpente. Saiba esperar como a serpente. Não ore para dificuldade, mesmo que você não tenha força, mas vá. A serpente não tem perna, mas ela vai. A serpente usa o poder da boca. Detalhe, a serpente usa o poder interior. Agora, eu quero falar do interior da serpente. Escuta, eu vou falar com os irmãos do interior da serpente. O interior da serpente. Meus irmãos. Aqui, ó. O Evangelho de Marcos, para você entender o interior da serpente. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 20 e 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 20 e 23. Aonde subsiste a força e a queda de um homem de Deus. A força e a queda de um homem e de uma mulher de Deus está no seu interior. Escute, a sua força e a sua queda está no seu interior. Evangelho de Marcos 7, 20 e 23. Está escrito assim. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Jesus falando. Do interior do homem, do interior do coração. Jesus falando. Dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a desilusão, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro do interior do homem. Então, a sua vitória e a sua queda começa no seu interior. Jesus diz, porque do interior procede todo o mal. Então, do interior também, se no interior procede mal, o interior também procede bem. E sabe o que a serpente faz?
Sabe como é que ela vence os seus inimigos? Usando a força interior. Se você deixar o negativo do seu interior prevalecer, Jesus está dizendo, você já caiu. Porque o homem cai no seu interior. Exemplo, o homem não adultera quando ele está na cama com a mulher. Escuta, o homem não adultera quando ele está na cama com a mulher. Ele adultera quando ele está aqui dentro adulterando. O homem não adultera quando ele está deitado com a mulher na cama. Ele adultera quando ele imagina e ele pensa no interior deitar na cama com alguém, fora a esposa dele. O homem não cai quando ele pratica o pecado. O homem cai quando o seu interior começa a criar e dar força a essas coisas. A serpente usa a força interior. E o que é que ela coloca no seu interior? No seu interior, a serpente produz o seu veneno e depois usa a força da sua boca. Por quê? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está... Irmão, quem está me ouvindo aí? Presta atenção. A boca fala do que o coração está... A boca fala do que o coração está cheio. Então a minha boca irá produzir, irá dizer e falar o que o meu interior produziu. O que meu interior produzir é o que minha boca vai dizer. Então a serpente usa o poder da boca porque ela cria-se no seu interior a sua força e o seu veneno. Escuta, os crentes precisam sarar o seu interior. Precisa encher o interior. Meu irmão, é porque não me falta tempo. Irmão, eu pregando uma coisa, enquanto eu estou pregando para vocês, vai vindo outra coisa dos céus na minha cabeça. Vem chegando na minha cabeça e a minha cabeça enchendo de coisas, de revelação. Porque se eu fosse falar para vocês a diferença do trigo para o joio, meu irmão, a diferença do trigo para o joio é muito terrível. Ora, Jesus disse assim, que o homem, as irmãs estão botando aí até me ajudando, que o homem de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. O interior não pode ficar vazio, o interior tem que estar cheio do Espírito Santo. Então a força da serpente flui do seu interior. Ela enche o seu interior com o seu veneno e também com a sua presa. Ora, se você preparar o seu interior, a sua boca irá falar do que está cheio. Porque tem cheio de pessoas dentro da igreja com o interior vazio. E por ela estar vazio, tudo machuca ela. Tudo machuca. Pessoas que vivem com o interior... E escuta aqui. E o maior problema do homem e da mulher de Deus está no interior dele. Vocês sabiam? Eu vou falar para vocês. Não sei se alguém ensinou, não sei se o pastor ensinou, não sei se, sei lá, que alguém ensinou para você. Mas você sabia que tem gente na igreja, crente, dizimista, ele toma ceia todos os meses, está longe da graça de Deus? Está longe da graça, ele não está na graça de Deus. Ele está na igreja, mas não está na graça de Deus. Pastor, o senhor está inventando coisa? Eu sou homem de inventar coisa, rapaz. Eu estou falando de Bíblia para você. Se você quiser ouvir coisa, vai procurar aí na internet. Eu estou falando de Bíblia. Sabe o que está escrito? Sabe o que está escrito em Hebreus? Dentro do texto, dentro do contexto. Hebreus capítulo 14, sabe o que é que ele diz? 12, sabe o que é que ele diz? Ele diz que o homem, muitos têm se contaminado o seu interior com toda a raiz de amargura. E a Bíblia diz que aqueles que estão contaminados, ele diz, tende cuidado, para que não se prive da graça de Deus, por nenhum tipo de raiz de amargura, para que não se prive, ou seja, para que não se afaste da graça de Deus por nenhum tipo de raiz de amargura. Se você é um amargurado, uma amargurada dentro de igrejas, você está fora da graça de Deus, porque o seu interior está doente, está vazio. Mas se o seu interior estiver sarado como o interior da serpente, você irá vencer os lobos. Você irá vencer os lobos. Sabe por que tem muita gente que não consegue vencer os lobos? O interior doente, cheio de raiz de amargura, cheio de raiz de coisa errada. Essas raízes de amargura é quem te mata, é quem tira a graça de Deus na sua vida. Eu vou ler até o texto aqui para você não dizer que o pastor está dizendo uma coisa e não... Porque tem uns gaiatos aí, irmãos, que às vezes que eles querem questionar, eles não sabem de nada, não vão estudar a Bíblia, os mané e ficam querendo questionar de quem se preparou para falar. Eu vou ler aqui. Eu vou ler para os meus irmãos no capítulo de número
12, versículo 14. Olha o que está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, senão ninguém virá a Deus. Versículo 15, escute, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tende cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus ou se prive da graça de Deus, por nenhum tipo de raiz de amargura, brotando, escute, brotando dentro de vós, brotando vos perturbe por ela, porque muitos foram contaminados. Ó, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 16, que 15, muitos têm se contaminado por ela, por a raiz de amargura. Sabe por quê? Porque o seu interior está doente. A serpente usa a força interior para ela vencer. Use a força interior que Deus, que o Espírito Santo colocou em você. Use a força do Espírito de Deus que está em você, que você vai vencer todos os desafios. E quando você tiver a sabedoria da serpente, pode ir para os confins da terra ganhar alma. Quando você tiver a sabedoria da serpente, vão ganhar almas. As pessoas às vezes ficam perguntando, o pastor não evangeliza, o pastor não faz culto na praça, o pastor não faz isso. Eu não faço não. Sabe por quê? Porque eu não tô lá, porque pregar e ganhar alma não é só eu chegar, botar uma caixa de som e ficar blá 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 blá. Não é não, irmão, não é assim não. Quando Paulo falou para vários níveis de pessoas, Paulo falou com Bíblia, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu fui com demonstração de poder. Demonstração de poder. Se não for para me pregar, que não for com demonstração de poder, para que pregar? Porque escute que você quer ampliar seu ministério, você que me ouve, quer ampliar o seu ministério só pode ser ampliado se as pessoas verem poder nele. Se as pessoas não verem poder, não verem sabedoria no seu ministério, não verem inteligência no seu ministério não será ampliado, porque as pessoas não vê o que atrai. Tá entendendo? Porque eu estou falando do que atrai. Sabedoria da serpente. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Enquanto vocês aguentarem ouvir, eu tenho prazer de falar. Escuta. É sabedor que a serpente, a maioria das serpentes, ela tem um quê de encantamento. Um quê de encantamento. Escuta. Se você pegar um vídeo, você vai ver que no Jardim Zoológico, eles põem os ratos dentro das tocas das serpentes. Você acha que a serpente ataca os ratos? Não, não. A serpente cria uma forma de atrair os ratos para a boca dela. Ela cria uma forma de atrair, de puxar os ratos para a boca dela. Ela puxa para a boca dela. Ela tem um quê? Ela tem um poder, a serpente. Ela tem um poder que atrai a presa dela até ela. Quer pregar o evangelho? Quer ganhar almas lá na praça? Quer ganhar almas na rua? Tenha poder no seu ministério para atrair as almas, para puxar aquele que está doente, para puxar aquele que está com câncer, para puxar aquele que está endemoniado, e quando você orar o demônio cair por terra, ciscando no chão na praça. Sabe por quê? Porque os bruxos, os cartomantes, os ciganos estão passando nas praças e lendo a mão e dizendo a vida do povo. Que você não tem uma revelação para chamar alguém. Eu tenho testemunho. Pessoas que podem estar me ouvindo agora, a minha Sáudia irmã, não vou falar o nome por ética. Hoje ela está servindo a Deus porque eu estava pregando em um culto, passando na rua, e o Santo Espírito de Deus me encheu e me deu uma revelação e mandou parar ela no meio da rua. Eu passei a revelação. Hoje ela é uma pregadora de Deus. Sabe por quê? Demonstração de poder. Poder para atrair. Poder, a serpente atrai a presa dela para ela. Ela atrai a presa dela para ela. Você vai pregar sem poder? Sem poder você não atrai ninguém para Jesus. Aí por você não ter poder, vai falar besteira. Vai para o inferno, não sei o quê, idólatra vai para o inferno. Irmão, eu não tenho dizer, eu não tenho, se eu pregar o amor de Jesus, a mensagem do inferno não tem muita força. Jesus falou sobre o inferno. Uma boa parte das mensagens que ele falou do perigo de ir para lá. Mas sabe de uma coisa? O que venceu e que ganhou a alma não foi o medo do inferno. O que fez as almas se render a Jesus
foi o amor que Jesus tinha por ela. Foi o poder. Quer ampliar o seu ministério de pregador, de pregar, de evangelista? Aprenda uma coisa, meus nobres irmãos. Aprenda, por favor. Poder. Poder vai atrair. Quando você estiver pregando na praça e Deus mandar falar uma palavra para alguém que vai passando, esse poder, as pessoas vão, o seu culto lá vai ser diferente. Quando você estiver pregando na rua, que Deus disser, Deus está falando isso para você, a pessoa vai parar na rua e vai ver como eu já tenho presenciado isso. Quando você estiver pregando, as pessoas vão cair endemoniadas no meio da rua quando você orar. E as pessoas verão poder, porque o poder da serpente atrai a presa para ela. Ela não precisa ir atacar rato. Sabe por quê? Porque o rato vem para a boca dela, porque ela tem poder para atrair. A serpente tem poder para atrair. Quer evangelizar? Aprenda com as serpentes. Jesus usou a força da serpente, meus irmãos. Jesus falou, será que alguém conhece mais a sua criatura do que o seu Criador? É o nosso Jesus. Ele é terrível, ele é muito lindo. Nosso Jesus é maravilhoso. Meus irmãos, eu quero parar por aqui, nós só estamos 23 horas e 7 minutos. Eu quero parar por aqui, eu quero que a partir de hoje, use a sabedoria das serpentes. Eu lidei alguns tópicos sobre a serpente, mas são muito mais. São muito mais. Nós temos aqui nosso livro de evangelização integral. Está tudo isso aí também nele, evangelização integral. Que Deus abençoe os meus nobres e queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus, e que vocês que estão me ouvindo aprendam essa palavra de Deus na vida dos irmãos, para que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária vocês.